Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à aula 2 do módulo de mecânica aqui do Solidário. Meu nome é Thiago. Antes da gente começar, eu quero pedir uma coisa para você. Se você não viu a nossa aula 1, que a gente falou sobre conceitos importantíssimos que a gente vai levar daqui para frente, para essa aula, calma, eu vou continuar aqui e ver. Se você também não fez a lista de exercícios, vale a pena fazer aqueles 5 exercícios, é super pequena a lista, porque o entendimento da matéria da primeira aula é assim, indispensável para você entender essa aula aqui. Então, calma, não vou sair daqui, para um pouco, faz os exercícios, mesmo que você tenha achado fácil, faz para você ter certeza que tá tudo certo pra você vir para essa aula aqui. Demorou? Bom, galera, eu quero começar essa aula aqui com um desabafo. Eu tô num processo aí, que acho que muitos jovens passarão, né, durante a vida, que eu tô tentando, né, estou aplicando para tirar uma carteira de motorista. E galera, não é fácil, viu? Tem que lidar com legislação, tem que lidar com regra de trânsito, lidar com baliza, super difícil. E uma das coisas que, quando você é um bom motorista, você tem que prestar atenção, é na questão da velocidade máxima da via permitida. A gente tem uma série de radares por aí que vão medir e vão te multar se você estiver acima da velocidade máxima permitida. Por que eu estou falando isso? Porque uma prática muito comum entre os motoristas é você estar lá dirigindo em alta velocidade, você vê um radar lá no poste e você freia bruscamente. Isso é um problema. Para inibir esse comportamento, a Polícia Federal, né, e a Polícia Rodoviária começaram a usar um novo tipo de radar. É um radar que fica no chão, vocês já repararam, e ele pega um trecho da estrada, ele não pega só um ponto. Ele pega um trecho, ele vai pegar o trecho, um ponto inicial e um ponto final. Você quer saber como que esse radar funciona? Fica aí que hoje a gente vai conversar sobre isso. Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. O assunto de hoje é velocidade média e velocidade instantânea, a gente vai entender um pouco da diferença das duas. Mas antes da gente começar, eu quero chamar a atenção a um tópico que pode ter te deixado um pouco confuso sobre a última aula, nos exercícios dela. Que é a questão do movimento negativo, do sentido negativo. Como assim? Quem fez a lista, se você não fez, para esse vídeo, vai fazer a lista. Mas quem fez a lista da aula 1 deve ter reparado que você pode analisar o movimento em relação aos sentidos dele. Como assim? Ó, tinha um exercício lá que falava que o cara saía do quilômetro 430 da rodovia 040, não sei se era 430, mas enfim, era um quilômetro desse tipo assim, e ia em sentido a Brasília. Só que tinha um detalhe, Brasília não aumentava a quilometragem, ela diminuía. Brasília era o nosso ponto zero, nosso referencial, você lembra que a gente discutiu isso na aula passada? Então Brasília era o nosso referencial, nosso ponto zero, pode desenhar, liga aí, editor. Brasília era o nosso ponto zero, e essa cidade lá, sei lá, Cachoeirinha, não sei se era isso, mas era o nosso ponto 430. Só que o que acontece? O cara saía de Cachoeirinha e ia para Brasília. E aí se você pegar, por exemplo, nesse exercício, você vai ver que o ponto final ele tem uma quilometragem menor do que o ponto inicial. Aí tem muita aluno que olha e fala o seguinte, ó, o Thiago falou comigo que deslocamento, ó, era o delta x, né, que é o deslocamento, era o ponto final menos o ponto inicial. Mas e aí? O ponto final é menor que o ponto inicial. O que eu vou fazer? Trocar. Tá errado. Galera, quando a gente estabelece um referencial, a gente está sujeito a ter deslocamentos negativos. É claro que a gente não existe metro negativo na vida real, a gente não tem uma distância negativa, é tudo questão de referência. Mas, por exemplo, nesse caso, quando você se aproxima ao quilômetro zero, a gente pode falar que o deslocamento foi no sentido negativo, porque você está indo em direção ao seu referencial, em direção ao seu ponto zero. Isso pode acontecer. E a gente vai discutir um pouco alguns casos particulares da velocidade média aqui, que isso afeta muito. Mas voltando um pouco ao assunto da questão do deslocamento negativo, então, quando a gente estabelece uma reta, a gente está sujeito a andar para os dois lados dessa reta. Se a gente anda para a direita dessa reta, ou seja, a gente foge, a gente afasta da nossa origem, realmente a gente está caminhando positivo. E quando a gente aproxima da nossa origem, então, imagina que eu defino que a minha origem aqui no plano cartesiano desse vídeo é o meu iPad. O iPad é o ponto zero e essa luz aqui, essa luz decorativa, é o ponto, sei lá, 50 centímetros.
Se eu me mover daqui pra cá, realmente, ó, tô saindo do ponto zero, do ponto 0 centímetro, e indo em direção ao ponto 50 centímetros. Tudo bem, tô me movimentando no eixo positivo. Agora, se eu saio aqui do ponto 50 centímetros e venho em direção ao iPad, eu estou percorrendo uma distância negativa. É um pouco difícil de entender, eu sei, você deve estar olhando e falando, bicho, esse cara está querendo me convencer que eu posso andar negativo? Pode, mas lembra, sempre em relação, né, observando o seu referencial. Quem que é seu ponto zero? Se você está se aproximando da origem, seu movimento é negativo. Ah, Thiago, movimento negativo, daqui a pouco você vai querer virar para mim e falar que existe velocidade negativa. Existe. Galera, o que é a velocidade? Não é uma razão? Então, não é o deslocamento sobre o intervalo de tempo? Se o deslocamento é negativo, o intervalo de tempo ele vai ser positivo. Então, negativo com positivo, a divisão vai dar negativa. Então, se eu, por exemplo, demoro 10 segundos para mover esses 50 centímetros aqui no sentido negativo, o deslocamento vai ser menos 50 centímetros sobre 10 segundos positivos, que dá menos 5 centímetros por segundo. Eu sei que é doideira, eu sei que é difícil de acreditar, é complicado, eu concordo com vocês, mas calma, respira, entende que a gente não está falando de nada de outro mundo, a gente está falando de referência. A partir do momento que a gente chama um ponto de zero, ele é o ponto zero da nossa reta. Então a gente pode inclusive ir para a negativa dele, se a reta, enfim, nos permitir. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de velocidade média. A gente conversou na aula passada sobre a viagem do Carlito para ver a namorada dele lá no Acre. Sendo um cara emocionado, ele é super apaixonado na namorada dele, só que tem um probleminha. Carlito mora aqui em Belo Horizonte e a namorada dele mora lá no Acre. A gente viu que a distância entre o Acre e BH é mais ou menos, né, 3.500 quilômetros. A gente viu o Carlito também demorou 35 horas para chegar lá. Mas aí eu te pergunto, o Carlito ficou no velocímetro dele, se ele olhasse, sempre a 100 km por hora? Não. O Carlito, ele parou, ele comeu, ele andou a mais rápido que 120 em alguns momentos, o velocímetro dele ficou variando. Então a gente não tem a mesma velocidade em todos os trechos do caminho. A gente pode falar que o Carlito, por exemplo, saiu aqui de BH, andou a 150 km por hora, não pode andar essa velocidade, Carlito está fazendo errado, mas andou a 150 km por hora durante uma hora, depois na outra hora andou a 50 km por hora, enfim, ficou variando essa velocidade durante toda a viagem para o Acre. E por que eu estou chamando a atenção em relação a isso? Porque quando a gente pega trechos muito longos, ou mesmo viagens curtas, mas que a gente pega trechos consideráveis de tempo, a gente tem que entender que vão ter variações de velocidade nesse meio tempo. E o que a gente está falando, quando a gente divide o deslocamento pela velocidade, é de um conceito que a gente chama de velocidade média. A velocidade média é a distância total sobre o tempo. Mas aí você vira para mim e fala, Thiago, isso não é o conceito de velocidade? Sim. Mas aí, o que a gente está considerando aqui é um período de tempo grande o suficiente para terem várias variações e várias medições de velocidade. Galera, eu sei como que é complicado entender esse conceito de velocidade média, velocidade instantânea e tal. Então vamos fazer 2 exercícios que sempre estão no Enem, sempre tem alguma questão parecida com ela no Enem, e vamos ver como que esse negócio aqui funciona. Bom, a gente vai simular uma viagem que tem 100 km. De boa. 100 km. Então vamos desenhar aqui nossa reta, né? Nossa reta começa no ponto zero. Qual cidade? Não importa. Ponto zero. E termina nossa viagem no quilômetro 100. 100 km aqui. Ok. Agora vamos imaginar que esse carro vai sair do ponto zero e vai percorrer até o ponto 40. Ponto 40. Né? Aí você vira pra mim. Legal. Então ele percorreu 40 km aqui. A gente sabe disso, 40 km. Mas qual que foi o tempo dele? Ele demorou para percorrer esses 40 km? 1 hora. Então vamos, 1 hora. E por que ele parou nesses 40 km? Bom, ele parou no quilômetro 40 porque lá no quilômetro 40 tinha a parada do Carlitão. O Carlitão é um cara que gosta muito de estrada, né? Eu já contei para vocês na aula passada. E ele tem a parada do Carlitão no quilômetro 40, que vende sopas e sucos. E aí esse cara, esse viajante, parou na parada do Carlitão para tomar lá. E nessa parada aqui, ele ficou 30 minutos.
na parada do Carlitão, ficou parado na parada do Carlitão. Enfim, bora. Ficou 30 minutos lá, botou o pé na estrada de novo. Então, vamos representar aqui. E aí ele percorreu mais 60 quilômetros, né? E aí ele demorou para percorrer esses 60 quilômetros 1 hora também. Então, galera, vamos pensar aqui nessa viagem como um todo. Qual foi a duração da viagem? A gente tem que pegar a hora final menos a hora inicial. A gente sabe que horas que ele saiu? Não. Então, tal como quando o exercício não fala da onde que o ponto que uma pessoa saiu, a gente também pode considerar, se ele não fala o horário que uma pessoa saiu, a gente pode considerar esse horário como hora zero. Então, vamos falar aqui. Ó, ele demorou. O intervalo vai ser igual a tempo final menos o tempo inicial. Aprendemos isso na aula passada. Então, o intervalo ele vai ser igual ao tempo final menos zero. Porque a gente não considerou que o tempo inicial é zero. Bacana. Voltamos para cá. Qual que é o tempo final? Bom, se ele saiu no instante zero, demorou 1 hora para percorrer os primeiros 40 quilômetros, demorou 30 minutos na parada do Carlitão e demorou mais 1 hora para percorrer o resto da estrada, então ele demorou ao todo 2 horas e meia para fazer esse percurso. Então bora aqui, tempo final 2 horas e 30 menos zero, o intervalo é igual a 2 horas e 30 minutos. Bacana, tem um intervalo aqui. Agora, o que a gente tem que saber é qual foi o deslocamento dele. Então, olha, o deslocamento dele foi 40 km mais 60, 100 km. Então, bora. O valor vai ser 100 km. Legal. Agora, nós vamos efetuar essa divisão para descobrir a velocidade média. De novo, o instante percorrido pelo tempo. Bora dar uma olhada. Então, ó, vamos fazer essa divisão. A divisão vai ser 100, que é o deslocamento, sobre 2 horas e meia. Vocês concordam comigo que 2 horas e meia é a mesma coisa do que 2,5 horas, que é 2 horas mais meio de 1 hora, então 2,5 horas. Se a gente faz essa divisão, a gente encontra o resultado de 40 km por hora. Então, a média é 40 km por hora. Legal. Então a gente já descobriu. Mas presta atenção nisso. 40 km por hora é a velocidade que ele desenvolve no período inteiro? Não. Presta atenção. Do quilômetro zero até a parada do Carlitão, ele percorreu 40 km, né? A parada do Carlitão está aqui no quilômetro 40. 40 km em 1 hora. Bacana. Então qual que é a velocidade dele aqui? 40 km por hora de média nesse caminho. Bacana. Na parada do Carlitão ele vai ficar 30 minutos. Então, ele tá parado, eu não tenho que contar. Tem, porque isso faz parte da viagem. Então, galera, por mais que isso por enquanto possa ser meio confuso para vocês, se tá dentro do período da viagem, mesmo que ele esteja parado é um tipo de velocidade. Na verdade é o repouso, né? Mas é uma velocidade zero. Então, isso conta para a velocidade média, só ajuda a baixar a velocidade média. Então, dá uma olhada. Ó, parada do Carlitão. Aqui no quilômetro 40. Ele ficou 30 minutos. Então ele fez um deslocamento zero, porque ele ficou no quilômetro 40 durante 30 minutos. Isso aqui vai dar 0 km por hora. Ó, você tá vendo que a gente fez o primeiro trecho em 40 e o segundo trecho em 0. Então a gente tem uma variação de velocidade. Vamos dar uma olhada no terceiro trecho. O terceiro trecho é do quilômetro 40, né, da parada do Carlitão, até o fim do trajeto dele, que é no quilômetro 100. Então aqui, olha, você tem o quilômetro 100. E a gente precisa saber qual foi o deslocamento. De novo, ponto final menos o ponto inicial. Ele não está subindo, ele não está indo do ponto 40 para o ponto 100. Então, se ele está fugindo da origem, está indo embora da origem, ó, o zero está para lá. A gente está fugindo da origem, sentido positivo. Positivo de deslocamento. Bacana. Então, ó, nós aqui vamos ter 100 menos 40, 60 km. Bacana, 60 km em 1 hora. Então, ó, vamos fazer a divisão na nossa cabeça. 60 sobre 1, 60 km por hora. Ó, bacana. Então, a gente conseguiu ver que, mesmo com a velocidade média, com o deslocamento do trajeto inteiro dando mais ou menos 40 km por hora, a gente viu que tem trechos que ele foi mais lento, como por exemplo o momento que ele ficou parado, o momento que ele andou a 40 km por hora lá no início da viagem, e tem momentos que ele ficou mais rápido,
como por exemplo esses 60 km por hora que ele fez aqui. Saca só esse outro exemplo. Imagina que você tem esse mesmo trecho, né, do início aqui até o final, 100 km, né? Começa no quilômetro 0, termina no quilômetro 100. E aí o cara faz o seguinte, ele demora 1 hora para vir do 0 até o 100, e aí ele chega lá e volta para nossa origem. Demora 2 horas para voltar para nossa origem. Olha que doideira. Vamos calcular primeiro o nosso tempo. Qual que foi o nosso instante inicial? Não sei, vamos chamar de 0, eles não deram o horário. Então, ó, ΔT é igual a tempo final menos 0, que é o nosso tempo inicial. Qual que foi o tempo final? Bom, a gente sabe que ele demorou 1 hora para ir, 2 horas para voltar. Então, 3 horas para ele voltar para o instante inicial. Então, nosso tempo final, ΔT, é igual a 3 menos 0. Então, a gente sabe que o intervalo foi igual a 3. 3 o quê? Horas, né? Sempre lembrar da unidade. Bacana, fácil, já sabíamos fazer isso. Agora, olha que legal no deslocamento. Qual que é o nosso ponto inicial da trajetória? A origem, quilômetro 0. Então, no ΔX, a gente tem o ponto final menos o ponto inicial, sendo que o ponto inicial é igual ao ponto 0. E qual que é o ponto final? Ó, ele vai e ele volta. Então, o ponto final também é 0. ΔX é igual a 0 menos 0. ΔX é igual a 0. Uai, Thiago. Então, se eu dividir o valor, olha, ΔX sobre ΔT, que é a velocidade média, ó, velocidade média é igual a isso. Se eu dividir tá ótimo. Se eu dividir 0 por 3, eu vou encontrar 0. Então quer dizer que a velocidade média foi 0? Sim. Olha que doideira. Mesmo indo para um lugar e voltando, a gente se deslocou. Bom, a gente saiu de um lugar, foi para outro, depois voltou. Então a roda do carro rodou, a gente foi para um lugar. Mas a gente voltou para o mesmo lugar. Então o deslocamento, que é o conceito, qual que é o conceito de deslocamento? Vamos lembrar, posição final menos posição inicial. A posição final e a inicial é a mesma, o deslocamento é 0. Então mesmo o carro gastando gasolina, ele passando pela parada do carretão 2 vezes, ele andando, a nossa velocidade média vai ser 0. Galera, eu sei que física é um trem muito doido, eu sei que de vez em quando é difícil de acreditar, mas pensando nas definições que a gente aprendeu na última aula, faz todo sentido. Ó, o que é velocidade média? Deslocamento sobre tempo. Se o deslocamento é 0, mesmo ele pode demorar 2.000 anos para passar, a velocidade final vai ser 0, porque o numerador é 0 na fração. Agora que nós já estamos craque em velocidade média, vamos entender o conceito de velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a velocidade do momento, que a gente está naquele segundo. Ou seja, é a velocidade que a gente vê, por exemplo, nos velocímetros. Quando você está lá no carro e você vê aquele ponteiro do velocímetro, você está vendo a velocidade instantânea do carro, a velocidade que o carro está naquele momento. Mas como que a gente faz isso? Bom, pensa comigo num gráfico de velocidade no eixo Y por instante. Calma, eu sei que é muito complicado esse gráfico, eu vou te explicar aqui o que ele significa direitinho. No eixo Y, ou seja, na vertical, a gente tem a velocidade. Ou seja, se você ignorar a parte horizontal do gráfico só na vertical, quanto mais para cima o ponto, mais rápido está o objeto, e quanto mais para baixo, mais lento está. Então, sempre que a gente tiver variação na vertical, quer dizer que a velocidade ou aumentou ou diminuiu. Agora no horizontal, a gente tem a variação do tempo. Quanto mais para a direita a gente for, mais longe do tempo inicial a gente está, e quanto mais para a esquerda nós formos, mais perto do ponto inicial a gente vai estar. Então, galera, esse gráfico nos permite identificar em que instante de tempo o carro estava a determinada velocidade. E perceba uma coisa, mesmo que a gente considere o deslocamento sobre o tempo, a gente não vai ter uma análise precisa sobre qual que era a velocidade do carro em determinado momento. Então, como que a gente pode fazer para tornar essa análise mais precisa? Dividir esse gráfico. Vamos dividir aqui para saber a velocidade daqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, você viu que a gente dividiu o gráfico em várias áreas. Então, tem momentos que a velocidade está aumentando, tem momentos que a velocidade está constante, tem momentos que a velocidade está diminuindo. Isso tudo impacta na velocidade média final. Essas velocidades elas se diferem muito da velocidade média. Então, o que a gente percebe é que quanto mais a gente divide, mais precisa a nossa análise está. A gente consegue ver em cada momento qual que era a velocidade média do carro naquele momento.
Vocês concordam comigo que se a gente dividiu aqui, a gente tornou mais preciso cada pedaço? Quanto mais a gente dividir, mais a gente vai ficar preciso. Então, a gente dividiu aqui, ó. Só que tem alguns lugares que a velocidade está subindo. Então a gente calcula a velocidade média dali, ela pode ser mais real para aquele momento, mas ela não é exatamente a velocidade que o carro estava em cada segundo. Então, se a gente dividir, né, vamos ampliar esse negócio aqui. A gente pode ir dividindo. Ah, legal, então cada pedacinho aqui ficou mais preciso, mas não está 100% preciso. Então, vocês conseguem perceber que quanto mais a gente dividir esse gráfico e analisar pedacinhos cada vez menores, intervalos cada vez menores de tempo, mais precisa a nossa análise fica. Então, a velocidade instantânea leva em consideração o deslocamento que o carro faz sobre um período muito pequeno de tempo. Ou seja, um infinitésimo. A gente está dividindo o intervalo total do deslocamento por infinito. Então, para conseguir uma precisão muito grande, a velocidade instantânea é a gente pegando o deslocamento total e dividindo em pedacinhos, analisando pedacinhos muito, muito pequenos, que se aproximam, né, de zero, de quase nada. E aí a gente faz as contas necessárias para fazer a proporção, ou seja, para a gente ver, ó, nesse instante aqui, se eu prolongar, ficar nessa mesma velocidade durante 1 hora, eu vou percorrer essa quilometragem. Ou se eu ficar durante essa velocidade por 1 segundo, eu vou percorrer esse tanto de metros. Galera, eu sei que é muita coisa para entender, eu sei que é difícil imaginar esse conceito de, nossa, pegar um intervalo muito pequenininho, mas lembra que você provavelmente não vai ter que calcular a velocidade instantânea. Então lembra que a velocidade instantânea é uma forma da gente saber de forma precisa, naquele segundo, qual que era a velocidade que o carro estava. E a gente consegue prever a distância que ele vai percorrer naquela velocidade. Bom, pessoal, a aula de hoje ela termina por aqui. A gente estudou alguns conceitos muito, muito presentes nas matérias seguintes. Então, galera, o que pegou? No início da aula eu falei sobre a questão do radar, de velocidade média, que eu estava tentando tirar a carteira. E no final da aula eu esqueci de falar disso. Então, espera um pouco, que agora eu vou explicar sobre como funciona o radar de velocidade média. Bom, o radar de velocidade média foi uma forma que a polícia encontrou de evitar um pouco aquela prática de você ver um radar e frear. Porque como que um radar funciona, um radar normal, convencional de poste? Ele emite uma onda eletromagnética, bate no seu carro e reflete no radar. Ele emite essa onda 2 vezes, num intervalo de tempo bem curto. E aí ele consegue ver qual que foi a diferença, né, do tempo das duas e ver a distância que você percorreu naquele intervalo. Só que o intervalo é muito pequeno, então essa velocidade que o radar normal pega é muito próxima da velocidade instantânea do carro. Já o radar de velocidade média, ele tem uma abordagem diferente. Você pega num ponto da via, enfim, todos os carros que passam por lá e vê que horas que eles vão passar no outro ponto da via. E deixa um espaço grande entre esses dois radares. Então, entre esses dois, você cronometra esse tempo. Então, por exemplo, se uma rodovia tem 100 km, você bota... 100 km é muita coisa, né? Vamos botar aí 10 km. Você bota um radar na ponta, né, no quilômetro 0 e um no quilômetro 10. E aí você cronometra. Ó, o cara demorou para passar nesses 2 pontos 10 minutos. Então, se ele demorou 10 minutos para passar em 10 km, ele está aí a 60 km por hora. Entendeu? A velocidade média do cara. O cara pode ter batido 100 no meio dessa trajetória e depois de acelerado? Pode. Mas ele vai ter que desacelerar. Não é muito interessante para o motorista percorrer um a 200 km por hora e o outro a 0. Então isso é uma forma de evitar que os motoristas freiem ao ver um radar, porque ele vai estar calculando a velocidade média, não é a velocidade daquele instante. Tudo a ver com a nossa matéria de hoje, né não? Então, bora de volta pro vídeo. Exercício essa semana é imprescindível, galera. De novo, eu vou pedir para vocês, façam a lista da semana não tá grande também, são poucos exercícios. Façam, se tiverem dúvida, dê uma olhada no material, no vídeo de resoluções, né? Dá uma olhada como que faz, porque, gente, é igual construir um prédio. Quando você vai construir um prédio, você tem que fazer as fundações e tal, para você conseguir fazer um prédio sólido em cima. O que a gente está fazendo é criando as bases para a gente construir esse prédio. A gente vai precisar desses pilares, né, desses conceitos, para entender as coisas que vêm aqui para frente, que são realmente a parte grossa da física, né, a parte que cai mesmo. Então, gente, foco. Faça os exercícios, entenda direitinho o conceito de velocidade instantânea e velocidade média. Se não entendeu, manda uma mensagem para a galera do cursinho para a gente explicar. Posta sua dúvida.
procurem outros lugares da internet. Então, galera, para resumir muito a aula de hoje é o seguinte: velocidade média é você mesmo contando as variações, pegando o deslocamento total que mesmo com diversas velocidades aquele carro percorreu, dividir pelo tempo total desse deslocamento. Isso é velocidade média. Velocidade instantânea é você pegar um período muito pequeno, um intervalo muito pequeno, e fazer as contas para ver qual que é a velocidade daquele instante. É uma forma mais precisa de você ver a velocidade e a forma que a gente vai trabalhar, por exemplo, no movimento retilíneo uniforme, que é a matéria da próxima aula. Bom, galera, mas isso pode preocupar só semana que vem. Então, gente, é isso. Façam os exercícios. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.